Eu vou iniciar abordando um tema, e provavelmente precisarei falar mais uma vez para encerrar, que diz respeito à polêmica que houve ontem e se estendeu ainda pela manhã de hoje, envolvendo a entrevista, um programa que o Fantástico levou ao ar no domingo passado. O Fantástico com o intuito de evidenciar que as mulheres transexuais presas ficam abandonadas no sistema, entrevistou um número significativo, mostrou várias mulheres trans presas, entrevistou outras tantas, apresentou um gráfico pizza, evidenciando os crimes pelos quais essas transexuais estão presas, uma parte significativa, roubos, havia lá uma indicação de furto, se eu não estou equivocada, uma parte significativa de tráfico, uma parte de associação para o tráfico. Não havia nesse gráfico pizza, tá? O gráfico pizza é aquele redondo que tem as separações. Não havia nenhuma indicação da prática de crimes sexuais. Em especial, não havia nenhuma referência a estupro de vulneráveis, nem a homicídio, especialmente homicídio de crianças. Por que eu estou destacando isso? Porque a matéria foi uma matéria muito longa. Os jornalistas que fizeram a matéria, porque assim, o entrevistador é o Dr. Drauzio Varela, mas ninguém acha que é o Dr. Drauzio que monta a matéria, que decide qual entrevista vai para o ar. Existe uma equipe técnica que faz essa análise. Então, esta equipe técnica, os líderes lá do jornalismo da Globo, que não são amadores, eles tomaram o cuidado de fazer um gráfico indicando os crimes nos quais essas pessoas transexuais estão envolvidas. Fizeram algumas entrevistas. Uma das pessoas entrevistadas, que no caso era uma pessoa detenta que atendia pelo nome de Lola, teve seu crime especificamente narrado. Eles disseram, Lola foi condenada por roubo. No entanto, quando entrevistaram uma pessoa presa que atende pelo nome de Suzy, não disseram por qual crime Suzy tinha sido condenada. Fizeram uma entrevista emotiva com Suzy, dizendo que Suzy havia 8 anos que não recebia visitas da família, que Suzy estava abandonada, que Suzy se casou no sistema e foi também abandonada pelo marido. Ou seja, qualquer ser humano que assiste aquela entrevista fica penalizada pela situação de Suzy. E toda a entrevista foi feita, toda a matéria foi feita para fazer crer que Suzy estava abandonada no sistema prisional por ser transexual. Esse foi o ponto, esse foi o centro da matéria. Eles esconderam o crime praticado por Suzy, vitimizaram Suzy e fizeram com que a população, que é uma população boa, que não é a população preconceituosa, que eles querem fazer crer que a população se sentisse tocada e começasse a querer enviar cartas, senhor presidente, para a pessoa presa que atende pelo nome de Suzy. De forma que, em um dia, essa senhora recebeu mais de 200 cartas. Ocorre que alguns jornalistas conseguiram levantar o processo pelo qual essa pessoa está presa. Essa pessoa foi condenada a 36 anos. Esses 36 anos, por força da limitação do Código Penal, foram reduzidos para 30 anos no STJ. Essa pessoa foi condenada, inclusive, com base em depoimento de familiares dessa pessoa, os familiares que foram colocados como algozes, os familiares que foram colocados como preconceituosos que abandonaram essa pessoa no cárcere. Esses familiares tiveram que cortar na própria carne e ir lá dizer que Suzy é perigosa para a sociedade, é perigosa para as crianças, que já tinha atacado mais de uma criança, e o caso que conseguiram comprovar foi um caso de uma criança de 9 anos de idade, que a mãe, carente, precisando sair para trabalhar, e o pai também, precisou deixar em casa, dormindo no quarto. E esse infeliz, que morava próximo, invadiu a casa da família e violentou uma criança de 9 anos, estrangulou uma criança de 9 anos, levou o corpo, e só devolveu quando o corpo estava podre. Eu quero saber onde é que está a transfobia.
de dizer o crime que essa criatura cometeu. A Rede Globo escondeu dolosamente, porque os roubos eles anunciaram. Fizeram a população entender errado, ficar contra a família da própria transexual. Todo mundo quis escrever carta para ela. Sabe o que fez a SAP, senhor presidente? Uma postagem. Quem quiser escrever carta para a Suzy, mande para o endereço tal. Aí eu fiz contato com o deputado Carlão, que sempre é muito gentil. Hoje entrei em contato com a SAP. Eu expliquei, gente, nós estamos diante de um agressor sexual de crianças. Como é que vocês vão entregar cartas com os remetentes, com os endereços? Essa criatura sai numa saída temporária, sei lá, vai na casa da pessoa. Quem estuda a mente do agressor sexual de criança sabe como é que eles pensam. Eles acham que a criança quer, que a criança está pedindo. Eles constroem uma maluquice irreal na cabeça deles. Vai entregar o endereço de gente boa, gente honesta, gente caridosa na mão dessa pessoa? Que brincadeira é essa? Aí eu passei o dia de domingo indignada. Eu não dormi de ontem para hoje e eu sou transfóbica. E eu estou agora boicotando carta para uma pessoa abandonada. A pessoa está lá porque estrangulou e violentou uma criança de 9 anos e foi provada porque a tia disse que foi mais. E eu digo para os defensores da causa trans, vocês defendem um tipo desse? Prejudica a causa. As pessoas trans, não trans, brancas, negras, homens, mulheres, de qualquer religião, têm que ser responsabilizadas pelos seus atos. Para de passar a mão na cabeça de gente que comete crime grave. Eu não vou me abalar. Pode me chamar de transfóbica, pode chamar do que for. Eu vou trabalhar para proteger as crianças. E não é para pedir voto, não. É isso, senhor presidente. Do povo brasileiro sendo manipulada. Entendeu? Eu acho que... primeiro, Vossa Excelência me permite uma comunicação. Eu penso o seguinte, Excelência. A prova que não tem nada de transfobia é o fato das pessoas quererem acolher aquela pessoa que foi vitimizada pela matéria. Né? As pessoas quiseram escrever, porque agora querem construir toda essa nossa indignação, que é legítima, como se fosse transfobia. Como se o Brasil fosse um país transfóbico, como se as pessoas estivessem contra os direitos fundamentais do preso se corresponder, e não é nada disso, porque a reação só veio quando souberam o que estava acontecendo, e que a matéria escondeu, falou dos crimes dos demais e desse, justamente desse, um lobo em pele de cordeiro, a matéria escondeu. Né? Então, assim, isso precisa ser dito, e é muito importante deixar muito claro que isso não é ataque à imprensa. Não, isso é defesa da boa imprensa. Isso é exigir que a informação seja dada de forma transparente e correta. Né? A informação fornecida de maneira transparente e correta é um direito fundamental de todos nós. Então, isso não é ataque à imprensa. Vossa Excelência vai falar? Vou fazer uma breve comunicação. Depois eu peço. Presidente, me permite uma regimentar o deputado Jodinis. Garotinho que morreu aí nas mãos desse criminoso, tinha 9 anos também. E como é triste que algumas pessoas usem dessa nossa indignação, como pai, como mãe, para nos acusar de um crime que nós jamais cometemos. Nós estamos repudiando esse ato torpe, esse crime vil. Então invertem aqui para proteger essa mídia que desinforma. Não, e utilizando um argumento econômico. Porque por que eles colocaram lá roubo, furto, tráfico, associação para o tráfico? Porque tem uma ligação com o econômico, para dizer que são pessoas vulneráveis que são obrigadas a praticar crimes para se sustentar. Né? E a verdade é uma só. Vulnerável economicamente era a família que foi atacada. Que precisou sair o pai e a mãe para trabalhar e não tinha quem ficasse com a criança. E o lobo em pele de cordeiro aproveitou para entrar e vitimar a criança. Né? Não, concordo plenamente. Não estou brigando com Vossa Excelência, não. Eu estou só nervosa. Não, entendo, mas concordo. Olha a boa fé desse pai e dessa mãe, deixar ali o seu filho para ir trabalhar, confiante que os seus vizinhos, que a sua comunidade, até protegeria essa criança. E, novamente, lá vem esse marginal,
comete esse crime abominável, está pagando a pena, e eles colocam essa narrativa como, aí mais uma vez, né? Olha, pobre, negro, da periferia está preso.